Boa noite, pessoal. Tudo bem? Começando aqui mais uma mensagem de luz nesse domingo, dia 18 de janeiro. Já passamos aqui dos nossos 100 episódios, então acredito que a gente começa uma nova fase, né? Já temos uma egrégora formada de mensagem de luz que nos acompanha e eu sinto muito forte essa espiritualidade presente aqui. E agradeço, né, quem tem acompanhado o canal, assistido todas as semanas, compartilhar o vídeo com outras pessoas também, isso é muito importante. E vamos aí compartilhar essa mensagem para que ela chegue para mais pessoas. Então, se você não me conhece ainda, meu nome é Cristiane Bonato, mais conhecida como Cris Bonato. E eu estou aí há mais de 2 anos postando vídeo todos os domingos, trazendo aqui mensagens que fazem sentido para mim e que também podem fazer sentido para você. Tô me ajeitando aqui por conta da luz, tá? É a altura do suporte, a luz fica um pouquinho forte no meu olho, mas vamos lá. Um vídeo bem objetivo hoje. Se você quer conhecer um pouco mais do canal, saber o porquê que a gente começou, enfim, volta aí, tem toda uma história aqui no canal, contando dos princípios, das inspirações que a gente tem, né? Eu não tô aqui para dizer como você tem que fazer nada, tô dizendo aqui, compartilhando o que funciona na minha vida, o que me faz bem, o que eu percebo, e eu divido essas reflexões e esses aprendizados aqui no canal. Beleza? Então, se você gosta desse conteúdo, já deixa seu like aqui. Se você pensou durante o vídeo, nossa, fulano, precisaria muito ver esse vídeo, compartilha com fulano e com a fulana aí, com seu amigo, sua amiga, seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, enfim, para que mais pessoas possam acessar esses conteúdos, tá? Eu vejo que cada vez mais as pessoas têm buscado conteúdos rápidos, né? Os shorts ali, e as pessoas não têm se aprofundado, né? Então esse é um canal, como diz Paty Cândido, para a gente profunda. Então se você busca mensagens de esclarecimento, reflexões, busca por mudanças, sabe? Por insights, por testemunhos de vida mesmo, de vida real, de sentimentos, esse é o canal para você. Então, eu espero que você se encontre aqui também, ok? Então, vamos começar no tema de hoje? O tema de hoje é Eu Vejo Você. Essa frase, quem gosta de cinema e quem já acompanhou o filme Avatar, talvez remeta ao filme essa frase. Eu vejo você. Essa frase eu não lembro agora, não vou recordar, tá? Se o Avatar foi lançado em 2007, 17, 12, não sei. Eu sei que recentemente lançou o Avatar 3, né? Eu não assisti o 2, mas eu assisti o 1 há muito tempo atrás. E essa frase me marcou. Eu vejo você. Não vou explicar aqui o contexto do filme para não ficar muito longo, mas ele tem um sentido muito profundo quando, né, os personagens olham para o outro e falam, um no olho do outro e fala, eu vejo você. E eu acho que isso diz tanta coisa. Essa frase diz tanta coisa. Eu vejo você. E essas últimas semanas, principalmente essa última semana, eu tenho pensado muito no que as pessoas veem de fato, sabe? No que as pessoas estão enxergando, no que elas estão conseguindo ver. E quando eu vejo essa frase, eu vejo você, eu acho isso muito intenso. Isso fala tanto. E ao mesmo tempo uma frase tão curta, né? 3 palavras. E aí eu vou tentar entrar aqui numa reflexão que eu espero que as pessoas me acompanhem. Porque às vezes a gente está tão imerso nessas reflexões e fica um pouco difícil de conseguir explicar isso. Muito natural a gente encontrar alguém e falar, oi, tudo bem? Tô bem, e você? Oi, amiga, tô com saudade, como que você tá? Ah, amiga, tô bem. A gente tá tão acostumado a dizer eu tô bem, mas se já experimentaram falar, não, eu não tô bem. Não, eu tô meio chateada. Não, hoje eu não tô bem. Já passaram por isso? E o que que essa pessoa responde? Ah, tem várias opções, né?
Pode ser que a pessoa se interesse em saber o porquê que você não tá bem, mas de uma forma muito curiosa, muito interesse próprio. Ah, deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui nela não estar bem para eu poder compartilhar isso com outras pessoas. E, porque eu sou curiosa mesmo, eu quero saber. Sem de fato se interessar o porquê que você não tá bem. Será que a pessoa tá de fato querendo saber se você tá bem mesmo? Ela tá disposta a te ouvir caso você não esteja? Possivelmente não. Será que ela não quer nem ouvir? Você vai falar, amiga, não tô bem, tô um dia meio ruim. Ai, amiga, mas confia em Deus, né? Porque, olha, logo vai ficar. Né? Se Deus quiser, logo vai ficar. Cara, que coisa, né? Eu vou dizer pra você que eu já tive oportunidades que eu falei, não, eu não tô bem. E eu já tive essas reações. Tive reações de pessoas se interessarem visivelmente em saber o porquê que eu não tô bem por curiosidade, mas sem querer de fato me ajudar, ou, né, me ouvir. Da pessoa falar, mas tá bom, logo passa, né, amiga? É só uma fase, sempre assim, tal. Sem dizer nada construtivo, nada que pudesse. Nada, não agregou nada. E já tive coisas que a pessoa meio que assim não quis dar ouvidos mesmo, e eu pensei, por que que eu fui me abrir justamente para essa pessoa? Então aqui a gente tem dois casos, né? A gente tem os casos das pessoas que de fato não querem saber e a dificuldade da gente conseguir se abrir porque a gente pode se arrepender depois. A pessoa pode não ser a pessoa certa pra gente conversar aquilo. E aí entra num post até que eu fiz semana passada no Instagram, né? No meu Instagram, Cris Bonato Terapeuta, que são os conselheiros do caos, né? A gente pede ajuda, a gente fala sobre questões com pessoas que não entendem aquilo. E às vezes a gente precisa tratar de alguns assuntos com determinadas pessoas que são as reais envolvidas em algum assunto, em alguma questão que a gente precisa de fato, mas essas pessoas não sabem guardar aquilo. E as pessoas saem falando por aí de uma forma muito irresponsável, né? Então, às vezes você fala alguma coisa sua, pessoal, olha, né? Não sei, vamos supor aqui que você mora de aluguel e, sei lá, que você atrasou o aluguel esse mês, tá? Vamos colocar aqui uma situação hipotética. E você vai precisar abrir alguma questão familiar sua, seja de algum familiar seu que está doente, enfim, ou de alguma situação sua de, sei lá, perdeu o emprego, não sei. Você atrasou o aluguel e você precisou falar com o proprietário do imóvel. E para que, poxa, que você tivesse argumento sobre aquilo, né? De por que você atrasou aquele mês, você teve que contar a verdade. E você teve que expor uma história sua. Porque, sei lá, pode ser que a pessoa não acredite, pode ser que a pessoa queira que você saia do imóvel, enfim, então você precisa abrir isso. Vamos lá. E você chega para essa pessoa e fala, olha, né, eu tô com umas situações minhas, pessoais, né, e de saúde, ou de, enfim, você vai trazer a situação. E, cara, a tua intenção com aquilo foi só justificar o porquê que você vai atrasar ali alguns dias do teu aluguel, para dizer que você não está agindo de má fé, para dizer que você tem, né, que você lembrou que você tá atrasado, está em dívida, enfim. E a tua intenção foi muito boa e você teve que expor uma situação sua para dar veracidade para aquilo, para que a pessoa de fato consiga ver que você está com aquela dificuldade. Mas aí a pessoa é muito fofoqueira. E daí a pessoa já falou pro vizinho, já falou pro fulano, já falou pro não sei o que, já falou pro não sei o que lá. E às vezes pode ser um tema de saúde e a pessoa fique com dó. E aí ela te veja como vítima. E aí as pessoas também comecem a te ver como vítima. Mas pode ser que seja uma situação, por exemplo, sei lá, você está passando por um divórcio. E você foi expor, olha, eu e meu esposo, eu e minha esposa, a gente está se separando, então a gente está num momento meio complicado, peço que o senhor seja compreensível, espere a senhora, enfim. E a pessoa sai falando disso para todo mundo. Poxa, chato pra caramba, né? Chato pra caramba. Então, assim, minha mãe dando boa noite. Então, assim, poxa, parece uma situação inusitada, mas
As pessoas fazem isso o tempo todo. Eu dei um exemplo aqui de alguém que não tem a ver com a tua vida, enfim, você teve que falar alguma coisa. Mas, cara, isso na nossa família acontece o tempo todo. Das pessoas não olharem, amigos, né? Não só familiares, mas amigos, familiares, enfim. Nosso círculo de amizades, de convivência. As pessoas, elas estão interessadas no assunto que isso vai dar. Mas elas não estão interessadas em como a pessoa está. Então, quando eu falo eu vejo você, essa frase para mim, ela é tipo assim, eu vejo você, eu vejo a sua dor, eu vejo a sua dificuldade, eu vejo que você não tá bem nesse momento, né? Ou eu vejo você, eu vejo que você tá sofrendo agora, mas você tem potencial para mais. Você vai sair dessa. Eu tô com você. Outra coisa que eu gosto muito de falar, falo muito pra minha namorada, eu tô com você. Sabe? Eu tô aqui. Posso não te entender sempre. Eu posso não ter, talvez, estar todo dia com você fisicamente, mas eu tô com você. Sabe? E é estar de verdade. É estar olhando pra pessoa, é estar percebendo a pessoa. É estar ali se ela precisar mesmo. Mas entender que tem passos que ela vai ter que dar sozinha. E nesse momento ela precisa de espaço. E nesse momento talvez ela precise de um silêncio seu. Eu tô com você. E eu vejo você. Mas o que eu tenho visto das pessoas hoje é um não se importar. Eu até escrevi algumas perguntas aqui, algumas frases no meu caderno aqui. As pessoas realmente se importam? Ou as pessoas só estão interessadas em dar palpite na sua vida, em falar o que elas pensam. E aí a gente fala o que a gente pensa se a gente nem pensar no outro. Porque o que vale é só aquilo que a gente pensa. E aí a gente tem que entender, né? Se a pessoa tá falando algo pra gente porque ela quer desabafar, se ela tá falando algo porque ela quer uma opinião, se ela realmente quer mudar aquilo. Eu sei que o papel de ouvinte também não é muito fácil e que é muito reativo a gente já dar uma opinião sobre algo, né? Mas a gente tem que ser mais cuidadoso com aquilo que a gente fala, sabe? Eu tenho procurado muito isso, assim, às vezes as pessoas me procuram muito enfim, pra desabafar, pra falar alguma coisa, e eu geralmente tenho uma opinião sobre aquilo, assim. E aí eu dou meu ponto de vista, olha, eu penso isso, mas vê se vale a pena. Quando eu passei por essa dúvida, eu pensei assim, pra mim fez sentido dessa forma. O que eu pensei? Ah, fiz de tal forma, né? Me acalmei um pouco, pensei, fui pesquisar umas coisas, vi que não era bem assim. Então eu tento falar sobre a minha visão com base na minha vida, igual eu faço aqui nos vídeos. E aí a pessoa vê se pra ela encaixa ou não. Sabe? Mas eu não posso dizer pra pessoa, olha, faça isso, esse é o melhor, eu tô vendo isso e tal. A decisão vai ser da pessoa. E eu acho que a gente às vezes não tá dando esse direito das pessoas decidirem pela própria vida, sabe? E talvez a gente esteja opinando demais na vida dos outros e cuidando um pouco da nossa, né? E viver a vida dos outros é algo tão contemporâneo, né? Tão atual e ao mesmo tempo tão antigo, mas que prende tantas pessoas em lugares que não levam para onde ela tem que ir, sabe? Falei isso pro meu filho esse final de semana. Falei, filho, você tem que cuidar da sua vida, sabe? E deixar que essa opinião, tanto que os outros falam, que os outros pensam, que os outros falam de você, te impacte tanto, né? Eu sei que ele ainda é muito novo, talvez, para entender isso, mas enfim, eu vou falando isso para ele, né? Uma hora ele vai absorvendo. Mas eu coloquei aqui, né? Cada um fala a sua própria língua. Isso eu ouvi hoje num dorama, um dorama novo que eu comecei a assistir esse final de semana, que é O Amor Precisa Ser Traduzido, se eu não me engano é esse o nome. É um dorama bem legal, que viaja por vários lugares, então eu gosto muito dessa interação com outros lugares.
E aí né, um senhor fala para esse rapaz, que é um tradutor, que é um intérprete, e ele fala, tem milhares de línguas no mundo, né? Porque na verdade cada um fala a sua língua e a dificuldade está das pessoas se entenderem. Então, às vezes, por quê, né? E aí no contexto o que que era? Às vezes o que para mim eu tô falando de boa, para pessoa ela tem como grosseria. Aquilo que para pessoa ela tá falando sem a malícia, eu talvez entenda com malícia. Por quê? Porque cada um está se comunicando na sua língua. Cada um tem o seu jeito de se comunicar. E isso torna as relações cada vez mais difíceis, né? Então a gente está num mundo ansioso, num mundo acelerado, num mundo perdido, né? Onde tudo é muito superficial, onde as pessoas não estão se importando com as outras, elas só querem ter uma fofoca, ter um comentário, elas querem simplesmente só expressar a opinião delas, sem saber o que os outros de fato sentem. E cara, difícil a gente criar filho nesse mundo, nessa sociedade, difícil a gente entender isso e a gente conseguir se relacionar. Então a gente precisa de muito terapeuta, né? Aura Master aí, de muitos livros, de muitos momentos de silêncio e de conexão, para a gente conseguir tentar entender um pouco tudo isso, sabe? E ouvir mais e esperar para falar. Talvez não falar menos, mas, né, diz o ditado, Deus deu 2 ouvidos de uma boca que é pra gente ouvir mais e falar menos, já tá aí o sinal, né, na quantidade de ouvidos e de boca. E eu vejo isso, as pessoas elas não estão ouvindo, né? Até coloquei aqui, olham e falam o que querem, sem pensar. Escutam, mas não ouvem. Essa é a nossa sociedade. As pessoas escutam, mas elas não ouvem. Cris, mas qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Tá alguém falando com você. Eu tô aqui falando, tá? Tô aqui falando. Você tá me escutando, né? Tá escutando eu falar? Tá escutando. Mas você tá ouvindo o que eu tô te falando? Você tá prestando atenção? Né? O ouvir, ele é uma escuta... É uma escuta atenciosa. Ela é uma escuta com atenção. E onde que a gente encontra isso hoje em dia? Aonde estão as pessoas que realmente nos enxergam, que realmente nos veem? E aí tá cada vez mais difícil a gente poder se abrir. E eu entendo esse mundo que não se comunica por medo de falar algo e ser julgado, porque as pessoas estão julgando a gente o tempo todo, pelo que a gente faz, pelo que a gente é, pela forma como a gente se veste, pelas pessoas com as quais a gente se relaciona. Mas ninguém está interessado em conhecer a gente de fato, né? E aí as pessoas tendem mais ainda a se fecharem. Eu digo assim, olha, eu sei que eu tenho, né, eu já passei por alguns despertar nesses anos. E eu já entendi que tem assuntos que eu não posso falar para determinadas pessoas. E às vezes eu me arrependo quando eu entro em certas conversas e eu vejo que eu falei demais. E aí eu fico meio chateada, assim, sabe? E um dos nossos princípios são as conversas saudáveis, né? Nosso princípio 4 aqui. E aí eu falei, cara, eu falei uma coisa pra uma pessoa errada. E eu fico meio assim, nossa, mas relaxa, não, mas... Uma vez eu falei no meu trabalho, no meu antigo trabalho, que tava tendo uma situação de conflito, de briga. E eu falei, olha, toma muito cuidado, porque a gente tem controle das coisas até elas saírem da nossa boca. A partir do momento que elas saem pela nossa boca, a gente já não controla mais.
Então, quando você estiver num momento de muita raiva ou num momento de muita angústia, que talvez você queira falar com alguém, mesmo num momento difícil, procure as pessoas certas. Procure quem vai realmente te ouvir. Sabe? Quem vai ver você. Quem vai te enxergar. Porque a partir do momento que algo sai da sua boca, você já não tem mais controle sobre aquilo. Isso pode ser algo sobre você, isso pode ser o que você pensa da pessoa, isso pode ser uma ofensa, um xingamento na hora que você está nervosa ou nervoso. E a partir do momento que aquilo saiu, você não tem mais controle sobre isso. Porque a pessoa já recebeu. E aí o que vai vir depois disso, você não tem mais como controlar. Então pense muito bem. A gente tem que pensar muito bem com quem a gente fala, sobre o que a gente fala, porque as pessoas estão cada vez mais se importando menos umas com as outras. E aí eu sempre estou falando aqui no canal. Cada vez mais as nossas escolhas vão ganhando cada vez mais peso. E a gente tem que cada vez mais se conectar com a nossa matriz divina, com a nossa essência, para que a gente consiga ver o que poucos veem. Tem um fluxo da Hora Master que ele é assim, ó, que é a visão ampla. E a gente faz esse movimento. E em um dos momentos a gente fala, eu vejo o que poucos conseguem ver. E aí a gente começa a ficar mais esperto, sabe? Mais seletivo, talvez seja a palavra. Mais seletivo. Com o que a gente fala, com o que a gente pensa. Né? Eu tenho que cuidar muito, porque eu também tenho essa coisa. A gente já julga, a gente fala alguma coisa, a gente quer dar uma opinião, a gente tem uma opinião muito pronta. Mas será que a gente está pensando no outro mesmo? Ou a gente só está pensando naquilo que a gente quer falar? Será que quando alguém vem falar algo pra gente importante e que de fato entristece essa pessoa, preocupa essa pessoa, será que a gente está sabendo guardar isso pra gente? Será que a gente está sendo um bom amigo, uma boa amiga em ouvir essa pessoa e entender, tentar talvez ajudar ela com uma solução, mas mais importante de tudo, fazer ela se sentir ouvida? Tentando enxergar aquela dor, aquela dificuldade ou aquela alegria e de fato estar ali presente com aquela pessoa? Nesse mundo ansioso, nesse mundo agitado, fica difícil a gente saber quem se importa de verdade, né? Então, para finalizar o nosso vídeo, gostaria que a gente pudesse olhar para isso e ver quem realmente se importa, quem realmente está com a gente. Se tem alguém do nosso círculo de amigos e de familiares que vê a gente de verdade. E já te digo, não se surpreenda se após uma breve reflexão você perceber que não tem ninguém que te enxerga. E aí é cada vez mais importante ainda, você, eu, enfim, todos nós, nos enxergarmos. Eu falei esses dias para uma amiga, a gente estava conversando e tal, e isso, e nossa, como é difícil isso, e tal, um papo bem profundo. Eu falei, olha, a verdade é que poucas pessoas estão com a gente de verdade. Poucas pessoas se importam com a gente de verdade. Então, falando dos conselheiros do caos, né? Conselheiros do caos são pessoas que você às vezes pede conselho, a gente pede conselho, que não tem experiência nenhuma sobre aquilo. E que ela não vai ter o olhar que precisa ter para aquilo. Então, sim,
eu vou falar aqui, seja seletivo. Eu sempre incentivo a comunicação, eu acho importantíssimo se comunicar. Né? Hoje mesmo eu falei como se aprender a se comunicar, né? Se comunicar é uma das melhores formas de se defender. Mas também falo aqui, mais tolo é aquele que discute com o tolo. Tem brigas que não valem a pena. Tem discussões que não valem a pena. Então, uma dica para fechar o vídeo. Seja seletivo. Selecione as pessoas com as quais, se você tem mais de uma, qual você compartilha a sua vida, os seus sentimentos, as suas dores, as suas fraquezas. Procure profissionais, se você tiver a possibilidade, profissionais que possam de fato te ajudar, que possam de fato olhar para você e falar, olha, tem isso, esse cenário é assim, percebo isso, vamos fazer aqui uma técnica, vamos fazer uma prática que possa te ajudar a você buscar essa solução. E a Aura Master, como terapeuta Aura Master, é isso. Eu, como terapeuta, eu guio a pessoa na sessão, né? Eu ensino ali as ativações, as afirmações, faço junto, mas a clareza, as ideias, o caminho, quem define é o constante. Essa responsabilidade não é minha. Eu, como terapeuta, te mostro uma técnica onde você pode achar, sim, as soluções dos problemas. Ver as coisas com mais clareza, ter mais ânimo, mais motivação para resolver a sua vida, para seguir sua vida, para viver seus dias com mais alegria. Mas lembre-se, seja seletivo nas suas amizades, para quem você conta seus planos. Procure conversar sobre si com pessoas que realmente se importam e queiram te ouvir. E que você olhe para aquela pessoa e pense, nossa, essa pessoa me vê. Com essa pessoa eu posso me abrir. Então, faça essa análise, se você tem essas pessoas perto de você, para que você possa ter conversas mais saudáveis, para que você possa olhar para a sua própria vida com um olhar de amor, compreensão e maior entendimento. E se precisar de uma terapeuta, quiser conhecer a Aura Master e poder vislumbrar um novo universo nessa tecnologia terapêutica que é a Aura Master, estou aqui à sua disposição, tá bom? Então, gente, quase meia hora de vídeo. Espero que vocês tenham captado essa mensagem, que elas calem fundo em você como calou em mim. E é isso. Um beijo, ótima semana, até semana que vem.